Meu nome é Bruno, sou casado com a Musa, sou pai de 3 filhos, Gabriel de 10 anos, o Davi de 5 anos e a Sofia de 3 anos. E daqui a pouco você vai saber um pouco da minha história. Meu nome é Bruno e cresci na Igreja da Paz, como gosto de dizer lá em casa, desde que me entendo de gente. Meus pais já frequentavam a igreja, lembro bem da igreja quando a gente ia muito no começo, aos domingos, na primeira parte pela manhã da escola dominical, depois a gente sempre ia para casa de algum amigo brincar e voltava para o culto da noite. A igreja com seus bancozinhos de madeira, suas vidraças coloridas, estacionava ali na calçada mesmo e cresci nesse ambiente. Lembro de reuniões semanais na casa do pastor Risonilson, né? Era muito amigo do Bruno, meu xará, filho dele, da tia Heloísa, né? Pra você ter ideia, o carinha grande chamam de assim, tio e tia. E lá o Eibe tocava as reuniões da antiga Adonep, que eu acho que era o primeiro modelo de célula que a igreja tinha, né? Eram essas reuniões separadas do culto da igreja. Eu lembro que eram reuniões muito legais, porque tinham muitas crianças também. Tenho amigos até hoje dessa época e sempre guardei com muito carinho esse momento da minha infância. Cheguei a fazer acampamento de adolescentes e no decorrer, na entrada da juventude, fui me afastando dos caminhos do Senhor. Comecei na época de escola, em algumas festinhas, começando por essas festas juninas que chamam, e de repente me vi afastado. Passei 20 anos longe da igreja, né, um bom tempo. Minha mãe sempre continuou nos caminhos do Senhor até hoje. E quando foi em 2018, né, eu já estava namorando com a minha atual esposa. Tive um primeiro casamento fora da igreja, né, sem base, sem ter Deus como propósito em minha vida, né, e tinha uma vida de festa, uma vida de baladas. E nesse momento conheci a minha esposa, começamos a namorar. E quando foi mais ou menos em 2018, a gente já não estava muito satisfeito com aquela vida. Tinha um vazio que a gente não conseguia preencher e começamos a ver algumas pregações na internet, alguns testemunhos na internet. E tem um pregador, um evangelista, né, que na época me surpreendeu porque eu gostava da banda que ele tocava, que é o Rodolfo Abrantes. E vendo o testemunho do Rodolfo, fiquei um pouco impressionado porque ele, no auge da sua carreira, resolveu largar tudo e seguir Jesus. O mesmo Jesus que eu tinha conhecido quando criança, que a escola dominical tinha colocado aquela semente no meu coração, mas eu não tinha entendido isso. Para você ter ideia, em algum momento eu achei que se a minha mãe não fosse crente, por exemplo, eu não teria tido aquele contato e teria seguido alguma outra religião. Lembro até que na escola, na minha época, dizer que era evangélico era uma minoria muito gritante, né? Dizer que você pertencia à Igreja da Paz ou qualquer outra era uma minoria muito grande. Então aquelas pregações na internet, no YouTube, foram cada vez ficando mais frequentes no nosso dia a dia. A gente gostava muito de ver filme e de repente a gente não queria mais ver filme, estava assistindo essas pregações. E chegou um momento que ela me disse: amor, eu quero ir numa igreja. Eu estou vendo a gente via várias pregações, eu quero ir numa igreja. Bom, já que é para ir em uma igreja, vamos na igreja que eu cresci lá. Estou afastado aí esses 20 anos
mas cresci lá. E levei ela na Igreja da Paz, que hoje é a sede, né? Tem vários núcleos, na sede na Borges Leal, que é onde, não sei se foi onde tudo começou, mas pelo menos para mim foi onde tudo começou. E fomos num culto, um domingo, depois em outro, e chegou aquele momento de irmos à frente, né? Da gente, no caso dela, de aceitar Jesus, e no meu caso, de me reconciliar com Jesus. Nesse mesmo dia, nós fomos, tinha um casal de amigos nossos, o Marcos e a Berenice, que estavam nesse mesmo culto, e ao final do culto perguntaram se a gente tinha uma célula, a gente não tinha, e nessa amizade fomos para a célula, para Hebreus 11, e daí nossa vida começou a mudar, a ser transformada. Tive muita dificuldade mesmo nesse início para entender Deus em sua paternidade, mas permaneci, perseveramos. Eu acho que isso foi muito importante. Apesar das vezes, você tem aquela empolgação mais, depois esfria um pouco, mas sempre buscando ir na igreja, sempre buscando estar lendo a Bíblia, sempre perseverando, né? Uma sigla comum, que é o TSD, o Tempo a Sós com Deus, passou a ser um hábito meu, né? E isso aí foi me consolidando, com isso aí fui crescendo na minha fé, com isso aí consegui aceitar Deus, acreditar que Deus realmente era um Pai carinhoso, um Pai cuidadoso, que Jesus passou a ser o meu grande amigo, e dia após dia, de glória em glória, a minha vida foi sendo transformada. E esse ano de 2022 é um ano importante para mim, é um ano pós-pandemia. Antes da pandemia, comecei a servir no Paz Kids, com a pandemia parou. Ao retornar, como o Paz Kids não voltou, fui para a Atmosfera. Hoje a gente tem grandes amigos na Atmosfera, uma grande satisfação poder servir na igreja na Atmosfera. E de glória em glória a gente chega até aqui, tendo Jesus como um grande amigo, um grande parceiro, aquela pessoa para o dia a dia, para toda hora, tendo a Bíblia, que teve aquela semente plantada lá atrás na minha infância, hoje como a base para tudo, vivendo com princípios, não negociando princípios, seja qual for a situação, seja um negócio, seja qualquer coisa, o princípio é a base de tudo, Jesus sendo a nossa base de tudo, e Deus sendo nosso grande cuidador, nosso grande Pai. Então hoje a gente vive um momento muito feliz, de que desafios são normais, obstáculos são normais, mas sempre puxando algo da Bíblia para seguir em frente. A gente hoje está bem na igreja, hoje a gente está bem enquanto família. Jesus me deu tudo que o diabo me tomou. Jesus me deu hoje uma família maravilhosa, filhos maravilhosos, que eu tenho a oportunidade hoje, junto com a minha esposa, que também é uma esposa maravilhosa, que me ajuda muito, tanto na parte conjugal, quanto nessa parte também espiritual, tem sempre buscado. Então hoje é um grande momento na nossa vida. Eu sou grato a Deus pelos filhos que eu tenho, que estão crescendo, vendo hoje eu buscar Jesus todos os dias. Sou grato pela família que eu tenho, pela esposa que eu tenho. Sou um marido melhor, sou um filho melhor, sou um pai melhor. Tudo isso graças a Jesus. E eu queria deixar aqui um recado final para você, meu amigo e minha amiga. Para 3 pessoas, na verdade. Primeiro, para você, jovem, que desculpa, eu não sei em que fase você está na sua vida. Eu sei que o mundo pode estar sendo muito atraente para você, ou na escola, ou na faculdade. Mas pode ter certeza, nada é melhor do que o lugar que você está. Na igreja,
com seus amigos da igreja. Tudo que o mundo possa estar tentando lhe apresentar de bonito, não tem nada de bonito na vida real. Não faça isso. Não se afaste de Jesus. Não se afaste dos caminhos do Senhor. Não se afaste da sua igreja. Pode ter certeza que você está no melhor lugar. E para você, meu amigo, que já fez isso, volta, cara. E para você que já se afastou, volta, cara. Ainda tem tempo para isso. Eu passei 20 anos longe da igreja, longe dos caminhos do Senhor. Não adianta agora se arrepender do que fez, porque o tempo não volta atrás. Mas a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi ter voltado para Cristo. A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi ter voltado para os caminhos do Senhor. Então volta, cara. Eu gosto até de repetir uma frase do apóstolo Zernin. Enquanto respirar tem jeito. Você tem jeito. Não importa o que você esteja fazendo. Não importa em que estado você esteja. Esse vazio que você está sentindo não vai passar, cara. Volta para Jesus. Volta para os teus caminhos. Volta para os caminhos do Senhor. Porque só Ele vai preencher esse vazio. Só Ele vai te dar o rumo certo da tua vida. E pode ter certeza, cara. Vem sem vergonha nenhuma. A melhor coisa que você pode fazer da sua vida é se reconciliar com Cristo e levar a sua vida com base na palavra, com base nos princípios da palavra, tendo a certeza que Deus é um Pai muito carinhoso, muito amoroso. Qualquer coisa que te aconteça, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Jesus está te esperando. E essa é a minha história.